A nossa conversa de hoje é sobre a live semanal do presidente Jair Bolsonaro do dia 3 de junho de 2021. Mas antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu peço para vocês que se não são inscritos no canal, que se inscrevam, deixem o seu joinha patriótico para nos ajudar na relevância dos vídeos, comente, e compartilhe com mais patriotas esses vídeos, para que o nosso canal tenha mais relevância e tenha mais inscritos, que a gente precisa chegar aos 1000 inscritos, certo? Nos ajude nisso, porque o YouTube está dando uma cortada feia nos inscritos, caiu assim o número de inscritos. Então, se você já é inscrito, inclusive, verifique se a sua inscrição está ativa. Se não estiver, inscreva-se de novo, deixe o seu joinha, nos ajude a chegar aos 1000 inscritos, certo? Nessa live estavam presentes, além do próprio presidente, o ministro da Educação, Nunes, e o intérprete de Libras. O presidente começou falando do convite que ele teve do vice-governador do Distrito Federal para fazer andar de moto, Depois falou sobre algumas coisas, algumas narrativas aí que a imprensa anda fazendo sobre algumas punições que ele teve no Exército, que ele teria sido expulso. Daí ele esclareceu que ele não foi expulso do Exército. Quando ele foi diplomado vereador em 1981, ele foi para a reserva remunerada, e a partir daí ficou na reserva como capitão. Ele falou também sobre o encontro que vai ter de motociclistas, em São Paulo, e que ele não está organizando isso. Ele foi convidado, e pretende comparecer no dia 12 agora de junho, em São Paulo. E comentou também rapidamente sobre o encontro que teve no Rio de Janeiro, onde o general Pazuello teve presente, que não teve cunho político, não tinha nenhum partido, não tinha nenhuma bandeira de partido, era um encontro de motoqueiros, de motociclistas. O presidente também esclareceu que alguns fatos históricos, sobre a posse do presidente Castelo Branco em 1964, no dia 15 de abril de 64, e que foi apagado da história esse período do dia 2 ao dia 15 de abril pela esquerda. Temos que rever isso, nós como professores de história temos que rever isso. Colocou o fato sobre a exploração do nióbio, e como está sendo feita e no que vai consistir daqui para frente. Falou sobre a CPI do Covidão, e a forma de tratamento das mulheres na CPI, da doutora Yamaguchi e da doutora Mayra. E que também essa CPI ela não está apurando, como foi inicialmente dito, que seria para apurar desvios de verbas, e que o próprio Renan Calheiros falou que a CPI não irá apurar os desvios de recursos. E essa fala a gente viu, isso aí está na imprensa. Falou sobre o vazamento dos e-mails, do doutor Fauci dos Estados Unidos, sobre o uso de máscaras, aquele médico dos Estados Unidos que disse que as máscaras devem ser usadas somente por quem está contaminado,
que as máscaras que são vendidas, essas de papel que a gente compra na farmácia, não servem para muita coisa, né? Depois ele botou lá nos e-mails dele que tinha que usar 2 máscaras, 3 máscaras, e assim vai, né? O presidente também colocou sobre a sua viagem a São José da Cachoeira, no Mato Grosso do Sul, onde os índios tucanos, né, pediram para ele, né, que colocasse na aldeia internet. E que já está no Congresso um projeto de lei, né, que os índios possam explorar as suas terras, as suas reservas, como o fazendeiro que está do lado ali, que planta, que tem, né, agricultura, que tem garimpo, né, e que os índios também possam, né, fazer isso. Os índios estão pedindo por isso, né? Depois ele conversou com o ministro da Educação ali, que estava ali do lado, né? E o ministro da Educação disse que no seu ministério, né, ele até brincou que não é só o ministro Tarcísio que entrega obras, né? O ministro da Educação colocou que ao pegar o seu ministério, tinham 4.000 obras paradas de escolas, né? E que ele já concluiu até o momento, né, 3.000 dessas obras, né? E que para concluir essas obras ele pegava lá o deputado federal, o senador da região e dizia: olha, vamos fazer o seguinte, tu me ajuda com a obra, né? E eu vou lá e subo no palanque contigo depois na hora da inauguração, né? E ele conseguiu já concluir 3.000 obras, né? E que o Ministério está desenvolvendo protocolos para prevenção do vírus chinês nas escolas agora, para quem sabe uma volta às aulas, porque isso aí depende mais dos governadores, prefeitos, mas o Ministério da Educação já está elaborando um protocolo para isso, né? O presidente também falou, né, sobre as estatísticas de vacinação no Brasil e no Japão, né, que lá no Japão eles estão bem mais atrasados que nós, né? É um país grande também, e que lá culturalmente algumas pessoas se negam a se vacinar porque tem uma cultura mais de esperar para ver, né? E que aqui no Brasil as pessoas que não estão querendo se vacinar são taxadas de negacionistas, né? Sobre a Copa América, né? O presidente Jair Bolsonaro colocou que agora há pouco terminou a Copa do Brasil, né? Que terminou aqui no Brasil, desculpem, a Libertadores, e que segunda-feira começará as eliminatórias da Copa do Mundo aqui no Brasil também. E por que então que esses jogos, né, desses dois campeonatos estão sendo realizados de portões fechados e que a Copa América também seria realizada de portões fechados, então teria o porquê, né, proibir isso, né? É só uma questão política mesmo, é só porque foi ele que aprovou e, né? Sobre economia, o presidente comentou, né, que o dólar baixou, né, quase até R$ 4, né, ficou em 5 e alguma coisa, né, e que isso vai baixar o valor, inclusive do petróleo e do combustível na refinaria, mas que nos estados, por causa do ICMS, provavelmente não vai chegar essa baixa na bomba final, né? O presidente também pegou e desfez lá uma fake news da Globo, né, que o governo Jair Bolsonaro discutia mudar a posição quanto à Venezuela e reabrir o consulado. Isso é mentira. O governo não está fazendo isso, nem está considerando isso, né? O ministro da Educação respondeu a perguntas da Jovem Pan, né, que o Ministério da Educação está trabalhando para aumentar os cursos, né, de profissionalizantes a nível médio,
né? Não, para ter aquela prioridade da educação básica, né? E não só priorizar a educação superior, como vinha sendo feito, né? O ministro disse que também, ao assumir o Ministério da Educação, ele foi surpreendido com a administração de 50 hospitais universitários, né? E que foram os primeiros a serem utilizados no combate, né, ao vírus chinês, né? E que desses 50 hospitais, 40 são geridos por um convênio que tem o Ministério da Educação e 10 diretamente pelo Ministério da Educação, mas todos são pagos com recursos do Ministério da Educação, né? O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o Revalida, né? Em universidades privadas, né? Aquela história que teve uma lei, a gente viu até ali no Congresso que queriam votar uma lei, que votaram e aprovaram uma lei que o Revalida poderia ser feito em universidades privadas. E o presidente vetou, né? Não, porque poderia, né? Não que as universidades privadas não sejam de confiança, mas uma que outra poderia, tipo assim, pagou, levou, né? Então ele simplesmente vetou. Quanto a uma outra fake news que estão colocando aí, que ele desfez, uma outra narrativa, que ele teria aumentado o próprio salário de ministros, né, por portaria. Primeiro, portaria ele não assina. Quem assina portaria são só ministros. O presidente não assina portaria. Segundo, né, foi uma decisão do STF, né, que os vencimentos de militares, como ele é capitão, né, poderiam ser cumulativos aos de cargos em governo. Então ele e mais outros ministros e secretários de governo que são militares, né, têm os seus vencimentos, então, né, cumulativos de militar e o de presidente da República, o de militar e o de ministro. Isso não foi ele que fez, foi um ato uma determinação do STF, né? Inclusive ele disse que não pediu, né? Poderia pedir, inclusive por causa dessa determinação do STF, a aposentadoria, né, de deputado federal, de senador, né, do Congresso lá, e ele não pediu, né? E ele disse que caso não venha a se reeleger ou quando ele sair de presidente da República, o salário dele baixa para R$ 10.000. Que daí sim ele talvez peça essa aposentadoria que ele pagou 11% do seu salário durante todo o tempo que ele teve Congresso Nacional, né, para se aposentar quando saísse, né, talvez ele peça para ter uma vida mais confortável, né? Mas ele ainda colocou na live que você decide se eu devo ou não pedir, né? Ele relembrou outra fake news, aquela do leite condensado, né, também. E no finalzinho da live, o secretário da Pesca falou que vai fazer que o governo vai fazer uma cessão de alguns aqueles portos de pescadores, né, que estavam abandonados. A Secretaria da Pesca foi lá, reformou, né, e agora vai privatizar esses, né? E também que o ministro da Pesca, junto com outros ministros, com o ministro Tarcísio e a Damares, se eu não me engano, né, vão estar amanhã, sexta-feira. Você deve estar vendo esse vídeo na sexta, então seria hoje, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para fazer entregas de propriedades, assim, de apartamentos e coisas, né? Foi uma live bem instrutiva. É bom ver as lives do presidente Jair Bolsonaro, toda quinta-feira às 19 horas, que a gente fica sabendo da própria boca do presidente, né, as coisas que são verdades ou não. Como a gente viu aqui, ele desfez várias fake news, várias mentiras da imprensa aí, né, e algumas narrativas, né, que não são só da imprensa, né, mas que são narrativas da esquerda. Ele também desfez, foi muito bom, né, e foi muito esclarecedor, né, e
eu aconselho a vocês, se vocês gostarem, a toda quinta-feira, 19 horas, é transmitida pela Jovem Pan, é transmitida na própria página do presidente Jair Bolsonaro, né? E por outros canais também, né? No YouTube, parece que no Facebook também. Eu sempre assisto pelo YouTube, né? Essas lives são transmitidas, são muito boas. Eu procuro não perder nenhuma, né? E quando eu acho que não são bem relevantes, eu faço esses vídeos das quintas para sextas para, né? Os nossos vídeos então estão sendo postados de noite, né? Provavelmente quando fica muito tarde, que eu posto muito perto assim da meia-noite, eu já posto para o dia seguinte cedinho, de manhã, 8 horas da manhã, né? Então, de vez em quando dá um intervalo de um dia, porque mudou, postei meia-noite daí já fica para o dia seguinte, né? Mas eu peço mais uma vez a vocês, né, que se vocês não são ainda inscritos no canal, se inscrevam, né? Deixem o seu joinha patriótico para dar relevância ao vídeo, nos ajudar na relevância dos vídeos. Comente os vídeos, eu gosto de ler, né? Respondo, a maioria eu estou respondendo, alguns não, porque são comentários que não valem a pena responder, né? São mal educados e coisa, aí a gente só ignora e apaga, né? E compartilhe com mais patriotas esses vídeos, né? Para que o canal possa crescer. Nós precisamos de mais patriotas no canal. A plataforma do YouTube está cortando inscrições, várias inscrições foram cortadas. Verifique se a sua inscrição continua, se não, volte a se inscrever, né? Verifique se o seu like está ficando, porque também o YouTube não está fixando os likes, né? E eu estou colocando aqui embaixo um Pix, se você quiser ajudar o canal a conseguir um equipamento melhor, né? Para a gente poder fazer uma entrega melhor de vídeos para vocês, por favor, com a quantia que vocês quiserem, certo? E eu agradeço muito desde já, né? Pedimos então ao Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que ilumine e guarde ao Brasil, aos brasileiros, a você, a sua família, né? Nos dando muita paz, muita saúde, né? E muita sabedoria. Que assim seja. Eu vejo você amanhã no próximo vídeo e muito obrigado pela audiência.